Olá, crianças do segundo ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula de arte no ar. E para a aula de hoje, vou pedir para você separar os materiais que eu já comentei na outra aula, lembram? Se vocês tiverem palitos de churrasco, ou palitos de pipa, ou de repente os lápis longos que eu pedi para você separar, esses meus aqui, eles têm uma borrachinha na ponta. Se o seu não tiver, também não tem problema nenhum. Pedi para você separar hoje a lata que eu comentei com vocês na semana passada, de preferência com tampa. Se não tiver tampa, não tem problema. Além disso, eu vou pedir para você separar uns baldes e bacias, sempre pedindo autorização de um adulto que mora aí com você. E fita adesiva para a gente terminar de fazer a nossa baqueta. Vou dar um tempo aí para você organizar, para você pedir esse material para a gente começar a nossa aula. Vamos lá então, crianças, conseguiram separar algum desses materiais? Se não tiver tudo, não tem problema. Vocês vão entendendo aí quando a gente for conversando durante a aula, vocês vão ver que tem muitas possibilidades da gente trabalhar. Vocês devem estar se perguntando, né? Nós trabalhamos tantas aulas sobre instrumentos de percussão e a bateria. Por que a gente ainda não falou sobre a bateria? Porque nós vamos ter uma aula especial somente sobre ela, porque ela é um instrumento incrível. E nós vamos entender um pouquinho, então, de como é que ela funciona e como é que ela surgiu na história da música aí também. Bom, a bateria é um dos instrumentos mais populares hoje em dia. Ela está presente em vários estilos musicais. Acho que é muito difícil algum lugar ou algum tipo de música que a gente escute que não tenha o som da bateria.
No Brasil, ela chegou lá por volta dos anos 1920. Faz praticamente 100 anos que ela surgiu aí no Brasil. E foram alguns músicos importantes que trouxeram essa ideia, né, a ideia da bateria, influenciadas pelos músicos americanos do jazz. Já vamos entender um pouquinho o que é esse jazz. Mas primeiro eu quero chamar a atenção para vocês aqui dessa imagem. Essa imagem aqui é de um grupo musical chamado Oito Batutas. E entre esses músicos importantes que fizeram a história da música brasileira, esse rapaz aqui que está aqui ao meio, segurando um saxofone, é o nosso amigo Pixinguinha, que nós já falamos sobre ele em aulas anteriores. Que interessante, né? Porque o Pixinguinha, ele foi, então, contribuiu realmente muito com a música brasileira, inclusive com esse grupo musical que eram os Oito Batutas. Aqui nessa foto, vocês estão vendo, então, o Pixinguinha acompanhado dos seus colegas do grupo. Eles estão usando instrumentos de sopro, né? Aquele instrumento que você mexe e sopra. Então, aqui vocês estão vendo que esse está segurando e tocando um trompete, esse aqui um trombone. O Pixinguinha e o outro está segurando um saxofone, que também é um instrumento de sopro. Lá atrás tem um rapaz segurando um banjo, que é um instrumento de cordas. E ali, meio que brincando ali na cena, tem um pianista. Então, olha a variedade de instrumentos aí. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é justamente nesse conjunto aqui de instrumentos, que é a primeira, a prévia da bateria aí no Brasil, como a gente conhece na história da música brasileira. Então, esse grupo foi o que trouxe essa ideia desses instrumentos sendo tocados juntos ali ao mesmo tempo por um único músico. E isso realmente mudou o jeito de fazer música no Brasil e no mundo todo. Bom, eu comentei com vocês sobre o jazz. O jazz é um estilo de música, um estilo musical americano que surgiu também por essa década de 20 e que teve uma influência muito forte na música aqui no Brasil. Eu trouxe para vocês conhecerem aqui um trechinho de uma música tocada por um trio, o Jazz Trio, que é composto pelo Celso Pixinga, que é um dos maiores nomes da música brasileira nesse quesito, inclusive no instrumento que ele vai tocar, que é o baixo ou o contrabaixo, que vocês já vão ver, que parece uma guitarra, mas é outro instrumento, não é aquele contrabaixo da orquestra que a gente conhece, né? Vai ter o piano, tocado pelo Léo Mitrullis, e vai ter a bateria, tocada pelo Giba Faveri. Então, vocês vão ver aqui que esta bateria, ao estilo do jazz, tem uma pegada aí mais suave, mais sutil. Não é uma bateria tocada muito forte. Vamos entender, então, assistindo ao vídeo. Então, conseguiram perceber aí o jeito diferente, o estilo musical diferenciado aí que esse trio acaba apresentando pra gente. Aliás, o pessoal que gosta de jazz para sempre. É um estilo que eles acabam usando e acompanha a trajetória musical deles por muito tempo.
O Celso Pixinga, que vocês viram aí no vídeo tocando o baixo, ele tem uma curiosidade, ele começou a tocar com mais de 20 anos de idade e hoje ele é um dos maiores músicos nessa categoria do Brasil. Ele é muito importante para a música brasileira também. Bom, vamos entender um pouquinho mais da bateria? Quem vai ajudar a gente a entender o fundamento da bateria, como é que ela surgiu de verdade, bem direitinho aqui no Brasil, vai ser o pessoal lá do projeto Música no Pequeno Príncipe, que vocês já sabem que traz pra gente muito conhecimento agregado com música. Vamos lá? Um só músico tocando diversos instrumentos percussivos ao mesmo tempo. A história da bateria, como conhecemos hoje, começa nos Estados Unidos, na década de 1870. Buscando unir diversas percussões em um só instrumento, percussionistas ousavam da criatividade. Apoiavam uma coisa no chão, outra em cadeiras, penduravam outras mais e iam inventando, sempre tentando aumentar a variedade de sons percussivos. No começo do século XX, uma invenção muito simples, mas super importante apareceu: o pedal de bumbo. Com ele, os músicos podiam tocar o grande tambor de som grave com os pés. Depois, outra facilidade surgiu, a chamada máquina de chimbal, que permitiu o controle dos pratos. Soma um prato aqui, outro ali, adiciona uma influência africana, outra árabe, mais uma chinesa, e aí, de repente, um único músico, utilizando 2 pés e 2 mãos, podia executar uma explosão percussiva. Estava criada a bateria. A bateria é composta por diversas peças. Dentre os pratos, há a condução, o ataque, o chimbal. Dentre os tambores, há os tons e os surdos, o bumbo e a caixa. Isso é padrão, mas cada músico pode incrementar sua bateria como quiser. Com sua função rítmica e melódica, a bateria é a alma e o motor que impulsiona a música. Ela pode ser tocada com vários tipos de baquetas. Cada uma ajuda um músico a alcançar diferentes sonoridades. Dentre os modelos mais conhecidos, encontramos a tradicional de madeira e a vassourinha. A bateria está presente em praticamente todas as músicas modernas. Ela dita o ritmo do rock, do jazz e faz sucesso em estilos de todo o mundo, do Brasil ao Japão. Vamos ouvir?
Então, crianças, acho que ficou bem claro ali, né, a partir desse vídeo, que a bateria, então, é um conjunto de instrumentos de percussão que foram colocados ali todos juntos para um único músico executar, um único músico tocar. E ele utiliza ali, então, as duas mãos, né, utiliza as baquetas e vai em vários instrumentos, mas é muito interessante a gente perceber que ele também utiliza os pés, né, então, através de pedais que ele utiliza os pés para tocar esses instrumentos que ficam aqui embaixo. Um deles é o bumbo, né? Então, o bumbo, que ele vai dar uma marcação bem interessante para a bateria, ele é percutido lá com um pedal que faz uma alavanca bater nesse instrumento. Assim como o timbal aqui, que também, ele tem um pedalzinho que também faz com que os pratos batam um no outro. Além disso, os instrumentos que tem aqui, os tons, né? Que tem gente que chama de tom-tom, né? Porque são 2 tons, né? Eles têm a diferença de ser graves e agudos, assim como a caixa, que é um pouquinho mais aguda. E os outros instrumentos, como o surdo, que tem um som mais grave. Então, a bateria tem sempre, ela vai trabalhar com essa variação de grave e agudo que nós vamos ver na nossa atividade também, tá? Também tem outros tipos de prato aqui. Tem o prato de condução, que fica de um lado, e o prato de ataque, que fica do outro. Também com essa variação de timbres desses instrumentos. Quem vai mostrar para a gente, explicar um pouquinho melhor, é uma baterista e professora de música aqui de Curitiba. O nome dela é a Thalita Alves. E ela vai mostrar para a gente como é que executa a bateria, como é que são os timbres desses instrumentos e como é que a gente vai enxergar essa bateria aí em ritmos diferentes, em ritmos bem brasileiros. Ela vai apresentar um axé, ela vai apresentar também o reggae, que não é brasileiro, mas que acabou caindo no gosto aqui do pessoal. E ela vai apresentar também um ritmo que vai aparecer em diversos outros estilos musicais. Vamos assistir o que a Thalita tem pra gente. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thalita, sou professora de bateria aqui na Colorido Sons. E eu vou apresentar para vocês uma configuração básica de uma bateria, tá? Bom, começando aqui pelo chimbal. São dois pratos. Tem também um efeito que a gente pode fazer no pé. Dá um efeitinho legal. O prato de ataque. Tom 1, tom 2, surdo, são as partes graves, junto com as partes graves da bateria. Prato de condução. Diferente do de ataque, ele tem um som mais fechado. E a caixa também é um som mais agudo. Então agora, pessoal, eu vou tocar um ritmo básico aqui, que pode ser utilizado para vários estilos, basicamente pop rock, enfim, um ritmo bem linear, tá bom? Agora eu vou fazer então um outro ritmo bem brasileiro, que é um axé. E é isso aí. Agora vou fazer um reggaezinho aqui para vocês.
Então, eu fiquei curiosa para saber como é que a Thalita entrou nesse universo aí da bateria. Como é que ela entrou nesse universo da música e escolheu esse instrumento da bateria. Então, ela vai contar para a gente um pouquinho mais sobre como é que foi essa trajetória musical até ela chegar nesse instrumento que ela gosta tanto. Olá novamente, pessoal. Meu nome é Thalita, como eu já disse antes, sou professora de bateria na Escola de Música Colorindo Sons. E a bateria aconteceu na minha vida meio que naturalmente. Desde pequena eu já tive facilidade, uma predileção natural. Ficava batucando no sofá da minha mãe, nas coisas, só que eu só vim realmente ter acesso a um instrumento na minha adolescência, onde eu comecei a tocar na igreja, no grupo de jovens da igreja, de adolescentes, e a partir daí eu comecei a buscar me aprofundar, né, estudar, comecei a fazer aula particular e também fiz conservatório em 2015, conservatório por um ano e agora em 2019 voltei. E as minhas maiores influências por eu ter começado na igreja é o gospel e também pop rock, MPB, bossa. Eu gosto muito dos ritmos brasileiros e me considero uma eterna aluna da bateria, assim, porque por mais que a gente aprenda, sempre tem alguma coisa nova acontecendo, sempre tem alguma coisa que você precisa aprimorar. E acho que em todo instrumento, né, a gente precisa tá sempre correndo atrás e se aprimorando, estudando. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e que vocês também tenham um interesse, se não só pela bateria, pela música que faz tão bem. Abraço. Então, viram que legal? A Thalita é uma das mulheres que estão entrando aí nesse mundo da bateria, né? Que é um mundo particularmente masculino, né? Geralmente a gente vê muitos homens tocando bateria, mas as mulheres estão entrando aí com tudo nesse ramo. E o que eu vou mostrar para vocês agora é que também tem muita criança arrasando e dando show na bateria. Existe um concurso, um festival de bateristas que acontece em alguns lugares do mundo e que reúnem bateristas do mundo todo. Essa baterista que eu vou apresentar para vocês é uma menina da Tailândia. O nome dela é Yu Xiao e ela vai apresentar para vocês o que ela consegue fazer na bateria. Só preciso que vocês atentem para um detalhe. Geralmente, quando os artistas se empolgam e começam a trabalhar com a bateria, eles podem ir agregando instrumentos e agregando acessórios naquele kit básico de bateria que a gente fez. Então, aqui, na bateria da Yu Xiao, vocês vão ver que vai ter aí um outro instrumento, um outro timbre de instrumento aí que vai aparecer, que dá um colorido bem interessante na música. Vamos assistir?
Viram que show na bateria que ela deu? E existem, assim, muitas crianças pelo mundo afora aí arrasando na bateria. Bom, tem um outro recurso que é bem interessante também, que é legal vocês conhecerem, que existe a bateria eletrônica. Nesse vídeo que a gente vai assistir, a baterista vai mesclar a bateria convencional e essa bateria eletrônica, que é um instrumento pequenininho, uma caixinha. Mas dentro dessa caixinha, muitas possibilidades vão acontecer. Vamos ver? Então, vocês viram aí quantas possibilidades de instrumentação e de sons que podem acontecer a partir de uma bateria eletrônica. É bem legal também. E é um recurso que se usa muito hoje em dia na música que está se fazendo agora. Queria chamar a atenção para vocês também para as baquetas, que a gente começou a falar sobre elas na aula passada. Vocês devem ter visto aí em algum lugar, algum desses vídeos que a gente assistiu, que tem um tipo de baqueta diferente que apareceu aí e que ela tem um toque mais suave. Essa baqueta aqui se chama vassourinha. Olha que interessante o jeito que ela é. E o som que ela produz é muito interessante. Esses instrumentos aqui são do professor Marcos. E ele vai tocar um pouquinho para vocês perceberem que bacana que é a sonoridade dessas baquetas no instrumento, na caixa. Muito bem. Então, agora, seguindo essa ideia, fiquei imaginando aí você na sua casa ou assistindo essa aula, não sei onde você está agora, mas eu fiquei pensando, e se você ficou muito interessado, mas não tem uma bateria em casa?
que você pode fazer? Bom, o músico e percussionista Eduardo Marés, que é músico lá no México, que toca as marimbas, que é aquele instrumento tradicional muito interessante do México, muito lindo também. Ele traz para a gente agora uma ideia de como é que a gente vai poder trabalhar com a percussão, com os elementos, com os objetos que a gente tem na nossa casa. Ele vai trazer uma organização desses objetos muito interessante. Vejam o que ele vai trazer para a gente. Hola amigos, en los próximos 3 videos les enseñaré a crear música con una batería casera. Fácil, divertido e sin salir de casa. Vamos a crear música. Então agora, crianças, chegou a hora de você pegar lá o material que vocês já selecionaram. Talvez não seja bem parecido com o que ele trouxe ali, de repente vocês tiveram outras ideias, enfim. Tá valendo para nossa experiência. Lembram da baqueta? Eu pedi para vocês separarem alguns palitos. Eu acho bem interessante fazer com esses de pipa, que são mais longos e fica uma coisa bem legal. Então, para a gente fazer a baqueta, eu estou usando aqui 6 varetas, tá? Que eu vou unir aqui com a fita adesiva. Se você quiser que ela dure mais tempo, é legal você passar cola entre as varetas e prender bem e depois passar a fita. Então, a durabilidade dessa baqueta vai ser maior. Se você quiser só brincar hoje, experimentar e depois desmanchar, então faz só com a fita adesiva. Então, você vai pegar aqui, juntar as duas, pede ajuda para alguém aí se tiver difícil de você segurar, e você vai prender aqui as varetinhas todas juntas em 3 lugares diferentes para ela ficar bem firminha, tá? Reparem, crianças, que o jeito que vocês amarrarem, né, que vocês prenderem com a fita, vai interferir no som da sua baqueta também. Então, aqui na minha, por exemplo, tem uma amarração que está mais pertinha da ponta e tem outra que está mais longe da ponta. E isso vai interferir, ó. Nessa ponta que está mais aberta, o som fica mais aberto também. Prestem bem atenção. Se eu bater com o outro lado, o som vai ficar um pouquinho mais fechado, porque a fita está mais pertinho aqui da ponta. Conseguiram perceber? Então, do jeito que você amarrou e também, você já vai conseguir treinar o seu ouvido para ver como é que fica, qual lado que fica mais interessante também. Lembram daquela outra baqueta que a gente começou a fazer na aula passada? Então, o som dela, esse papel que a gente colocou na ponta, também vai servir para abafar esse som. Então, vai ficar um som muito mais grave, comparado com a outra baqueta. Então, são formas diferentes de percutir. Vocês repararam ali no vídeo do músico Eduardo Marés que ele também selecionou ali os objetos separando por graves e agudos. Será que você consegue organizar aí do material que você separou? Onde ficam os graves, coloque de um lado, os agudos coloque do outro.
Então, vamos lá, crianças. Se você não conseguiu 2 objetos aqui, como eu tenho, de repente você pode bater na própria mesa ou no chão. O importante é você fazer o exercício que a gente vai propor agora, tá? Então, primeira coisa, se você conseguiu 2 baquetas, ou de repente você tem a baqueta e um lápis, veja aí como é que você vai estar trabalhando para você organizar esse movimento aí, para você começar a treinar a sua bateria. Então, você vai fazer um movimento bem simples agora. Você vai bater 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bem lento. E enquanto você bate, já perceba lá a diferença do som. Grave, agudo. Grave, agudo. Ok? Tranquilo até aqui? Muito bem. Agora fazer 2 toques em cada instrumento. Vamos chamar aqui nossos objetos de instrumentos, tá? Então, vamos fazer aqui 2. Tranquilo até aqui? Muito bem. Agora a gente vai tentar alternar. Será que a gente consegue? Bem devagarzinho. Depois vocês vão treinando aí durante a semana, vão acelerando, tá? Vou dar uns princípios bem simples para vocês irem brincando aí durante a semana, tá? Então vai ficar assim. Se você for conseguindo pegar esse ritmo, aos poucos você pode ir acelerando. E vai ficando bem interessante o som. Então, crianças, é para vocês irem brincando. É uma brincadeira séria, na verdade, para vocês irem trabalhando o ritmo, né? Lembrem que a gente já tem uma caminhada e desde a percussão corporal, vocês já exercitaram, então agora é transferir isso para o instrumento que você tiver. Se não tiver nada, no chão mesmo você pode ir brincando de fazer isso aqui. Vou pedir só uma coisa para você. Quando você estiver brincando com a sua bateria, sempre perceba se você está num bom horário para você fazer isso, se não está atrapalhando ninguém. De repente, você tem alguém na sua casa, algum bebê que precisa dormir, ou algum vizinho que esteja doente. Então, você tem que considerar algumas coisas para poder brincar com essa bateria. E qualquer coisa, coloca um tecidinho por cima, que o som fica um pouquinho mais abafado e você consegue aí treinar uma sequência de ritmos bem interessante. Bom, por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima!